Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acessando o meu canal Joselito Rocha. Se inscrevam, dê os seus likes, compartilhem. Preciso que tenham 1000 inscritos para que o tempo da reflexão aumente. Eu só tenho direito a 15 minutos. Então nós vamos pregar dentro desses 15 minutos. Eu sei que eu estou demorando muito a postar vídeo novo, mas por questões de recursos tecnológicos eu não estou podendo como é que se diz, pelo menos toda semana trazer um vídeo novo, mas depois dessa ausência estou aqui. E a palavra que eu quero meditar hoje é justamente por tudo que a gente tem visto aí na internet, sempre falando aos irmãos, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, antes da conclusão, no versículo 8, é falar da parábola do juiz iníquo. Né? Que uma viúva tinha uma causa na justiça e tinha um juiz que não respeitava ninguém, ele se achava uma grande autoridade e tal. Ele sentiu no coração assim, eu vou dar causa ganha a essa mulher porque ela para de me importunar. Então no versículo 7, Jesus diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Respostas que nós pedimos da parte de Deus, que nós não aceitamos o não de Deus, o silêncio de Deus como resposta. Então ele está querendo comparar que aquela viúva que insistiu tanto com o juiz deu ganho de causa para ela, como nós, com o nosso Deus, que conversamos com ele, colocando coisa diante dele. E no verso 8 ele diz assim, digo-vos depressa que ele fará justiça. Mas Jesus deixa uma outra pergunta aqui, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só que interessante isso. Fé na terra, na vinda do Filho do Homem. Vamos entender o que é fé primeiro, antes de nós entrarmos aqui. Por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, há uma definição sobre a questão de fé, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. As coisas já não existiam. Deus trouxe à existência todas essas coisas. Né? Ele fala, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando testemunho dos seus dons por ela. Né? Depois de muito ainda clama. Fala de Enoque, que caminhou com Deus. E fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala de Noé, fala de Abraão. O que eu quero dizer com os irmãos hoje é a questão de que muitas pessoas dão muito ibope à profecia, a vídeos na internet. A questão polêmica aí, por exemplo, da cantora Baby do Brasil e com a cantora Ivete Sangalo. A cantora Baby do Brasil disse certíssimo, buscai a Deus enquanto se pode achar, e invocai a Ele enquanto está perto. Isaías 55:6. O equívoco dela foi dizer que o Apocalipse, já estamos no Apocalipse e o arrebatamento da igreja será de 5 a 10 anos. Mateus 24:36 diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, na condição terrena, né? Jesus em carne aqui, que ele agora está na glória de majestade, no trono de majestade. Somente o meu Pai. João viu em Apocalipse 21 que viu novos céus e uma nova terra. O mar já não existe. Mas Jesus diz, Mateus 24:35, passarão os céus e a terra. Quer dizer, essa terra e os céus vão passar, porque haverá novos céus e uma nova terra. Mas as minhas palavras não hão de passar.
A questão da Bíblia do Brasil como serva de Deus, ela não pode dizer que o arrebatamento da igreja pode ser daqui a 5, 10 anos. Pode acontecer agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, no exato momento que você está assistindo esse vídeo, ou pode ser daqui a 5, 10, 20 anos, até 100 anos. Porque quando Jesus estava sendo assunto ao céu, você vai pegar esse Atos dos Apóstolos no capítulo 1, os anjos disseram assim: varões galileus, vocês estão olhando para esse que está indo? Ele da mesma forma ele vai vir, visível. As pessoas ficam procurando sinais nos céus. Outro problema da Bíblia do Brasil foi a questão de dizer que nós estamos no Apocalipse. Apocalipse não é um fenômeno e nem um período dispensacionalístico, né? Nenhuma dispensação. Apocalipse é um livro, que do grego Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. O problema é que por causa de filmes de Hollywood, fala assim, o Apocalipse, está vindo o Apocalipse agora. Dão uma etimologia, uma palavra de maneira equivocada. Apocalipse não é um momento, não é um fenômeno. Você fala assim, Amargedon, a batalha do Amargedon, sim, está escrito que haverá isso. Gog e Magog. As 7 taças, as 7 trombetas, né? Os 7 selos. Eu sei que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que uns pregam o evangelho por inveja, outros por ciúmes, outros por ganância, outros por difamação, outros pregam por sinceridade. O que importa é que o evangelho seja pregado. Então, o que a irmã lá, Bíblia do Brasil, falou na questão de Isaías 55:6, tudo bem. Buscar a Deus enquanto você pode achar e invocar seu nome. Agora dizer que o arrebatamento da igreja daqui a 5 ou 10 anos, dizer que já estamos no Apocalipse, são equívocos, que a cristandade não deve dar ouvidos a isso. Realmente, a questão do comportamento da cantora Ivete Sangalo, de falar da música pejorativa e se referir que não permitiria isso acontecer, isso é de uma soberba muito grande, mas Deus perdoa o pecado da ignorância, ela tem chance de se arrepender até no último dia de vida dela. Entendeu? O problema é que as pessoas estão colocando na internet, estão caindo de pau em cima da Ivete Sangalo e não estão criticando. Porque não pode se criticar um ungido de Deus. Diz assim, julgueis a profecia, mas não julgueis o profeta. Julgueis a profecia e não julgueis o profeta. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada em versão nenhuma. O que está lá é o seguinte: não rejeitei profecias, mas examinai tudo e retende o que é bom. Infelizmente, hoje em dia está difícil de se reter o que é bom na internet. Recentemente tinha um grupo um vídeo aí circulando de um bando de cientistas chorando, o mundo vai acabar, realmente o mundo vai acabar. Isso, João já escreveu isso no 1º século. Eu vi novos céus, uma nova terra, e o mar já não existe. Está escrito lá. 2 Pedro capítulo 3 fala, os poderes do céu vão ser abalados. Joel profetizou e Pedro confirmou no dia de Pentecostes, falando assim, naqueles dias será derramado o meu espírito sobre toda a carne, citação de Joel que Pedro repetiu no capítulo 2 de Atos. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Mas também fala que os poderes do céu vão ser abalados. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não é de fácil compreensão. Então, eu que já estudo assim, eu sempre fui cristão, me afastei do catolicismo na juventude e voltei
para o cristianismo na fé evangélica a partir de 2005. Então, nesses 18 anos que eu venho examinando as escrituras sagradas, quando estudei no seminário teológico, a entender a hermenêutica, a exegese, a interpretação sadia das escrituras, e nós batistas não fazemos diferente, porque eu sou um pastor da primeira igreja batista no Contato, de seguir que somente as escrituras é a inspiração, é a palavra de Deus. Então as pessoas ficam procurando revelação. Por isso que Jesus disse, na sua vinda, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. É porque se fala aí, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas não se entende a complexidade disso, de que esse Jesus que está vindo e será visível, todos os olhos o verão, vindo em glória, é o mesmo que foi na cruz e morreu pelos nossos pecados. É o Deus vivo, encarnado, como diz Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Verbo, palavra, né? No princípio era a palavra. Essa palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que eu fecho com Hebreus capítulo 1, verso 1, que diz assim: antigamente Deus falava de várias maneiras, de várias formas, pelos profetas aos nossos antepassados. Hoje fala através de seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. É o Verbo, é a palavra. Nós nascemos debaixo do pecado. Na origem adâmica, o primeiro casal que viveu sobre a terra, que desobedeceu a palavra de Deus, que diz, não comereis da árvore, pode comer toda a árvore do jardim, menos a árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento Deus não queria que nós tivéssemos. Mas Jesus, que é o novo Adão, é o último Adão, nos comprou com seu sangue, todo povo, língua e nação. Então nós, cristãos, evangélicos, protestantes, sejamos históricos, tradicionais, avivalistas, pentecostais, neopentecostais, católicos, ortodoxos, espíritas, sejamos voltados às palavras de Jesus, que diz, volto a repetir, Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra. Esses mundos que foram feitos pela palavra de Deus, como eu falei lá em Hebreus, passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não vão de passar. Quer dizer, a palavra de Deus, ela permanece. Então, pergunto de novo. A mesma pergunta que Jesus diz lá em Lucas 18, 8, na segunda parte do versículo. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu vou ao culto porque o culto é legal. Eu gosto das músicas. Eu gosto de postar coisas, pensamentos, versículos bíblicos. Mas você entende o que é isso? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A fé nele, a fé no seu sacrifício, que o mérito é todo dele, porque ele foi obediente à morte de cruz. E o seu sangue derramado nos purifica de todo o pecado. 1 João, o apóstolo diz assim, filhinhos, não pequei, mas se pecares, tens um advogado. E é nessa palavra que nós temos confiado. Por isso se inscrevam no canal Joselito Rocha, compartilhe, dê likes. Deus abençoe a todos.